Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Como você tá? Tudo bem por aí? Olha, quero te chamar para se inscrever no canal e seguir a gente nas redes sociais. Não perde os nossos episódios. Gente, vamos conversar sobre masculinidade, só que nós vamos para uma ponta em que mais profunda. Nós vamos tentar entender o comportamento dos homens, que até mesmo por que eles chegam a matar as mulheres, por que quando eles matam as mulheres eles se suicidam. E nós vamos entender que esse problema já começa lá desde a infância. Nós vamos falar com quem entende, lógico, porque aqui só vem gente boa e especialista, que é o nosso querido Nailton Reis, psicólogo. Tudo bem, Nailton? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite, Grace. Obrigado pelo espaço aberto para a gente falar um pouco sobre a saúde masculina, né? Que é bem pouco difundido essa parte. Eu acho muito interessante essa abertura de espaço, né, para a gente dialogar sobre isso. Sim, Nailton, a gente sempre no programa está tratando dessa questão, por exemplo, do feminicídio, né? Principalmente o Mato Grosso está aí 2 anos consecutivos no ranking, infelizmente, desse crime horrendo. E aí, homens matando mulheres. E aí a gente quer entender de forma psicologicamente por que eles fazem isso. Entendo. Gleice, essa questão é interessante a gente pensar lá no início, como você abriu a chamada. Nós temos que pensar como estamos criando o sujeito do sexo masculino. Como nossa sociedade constrói esse sujeito. E aí, para a gente pensar isso, a gente temos que lembrar de uma questão chamada masculinidade tóxica, que socialmente falando é a ideia do homem de verdade. Essa ideia do homem de verdade constrói um grupo de sujeitos que praticamente nenhum homem consegue fugir desse início e dessa construção social, porque ela é regida por essa cartilha que prediz que o homem ele não pode chorar, o homem não pode ter medo, o homem não pode ter nojo, o homem não pode estar demonstrando seus sentimentos de maneira clara. E isso, na infância, vai fazer com que o sujeito não desenvolva seus sentimentos, que a família não trabalhe esses sentimentos. Essa não construção de uma afetividade saudável, de trabalhar essa afetividade, vai prejudicar o sujeito. Dá um exemplo para mim, assim, tipo, por exemplo, um menininho. Uma criança. O que a sociedade já coloca de pressão nesse menino? O sujeito do masculino, o homem, propriamente dito, ele já nasce sendo cobrado que ele não tenha medo. Há um exemplo bem básico que esse Fábio Manzoli trouxe no vídeo dele, quando ele tem um vídeo no YouTube palestrando sobre isso, sobre masculinidades, e ele fala que, quando ele falou para o pai, eu tenho medo do bicho-papão. O pai disse, você não pode ter medo porque criança não pode ter, o homem não pode ter medo. Isso é a construção da ideia do homem de verdade. Ele está lendo a cartilha, o pai está lendo a cartilha para o filho. Quando uma criança vai ter medo. Medo, tristeza, raiva, alegria, nojo, e são sentimentos primários. Todo sujeito humano, em qualquer parte do mundo, vai ter esses sentimentos. Então, vamos lá. E é quando criança que a gente começa a trabalhar. Você está sentindo medo? Isso é normal de sentir, mas é desenvolvendo essa ideia do medo e mostrando como enfrentar o medo. É desenvolvendo... Quando um menino chora, você não pode chorar. Você não pode estar... Homem não chora. Isso não é verdade. Quando estamos tristes pela perca ou pela falta de alguém, nós choramos. E isso é normal do sujeito, mas o homem não. Ao invés de trabalhar e dizer isso daqui, ao invés de nomear esse sentimento, nós reprimimos. E o homem cresce achando que isso é uma realidade, que o sentimento dele não pode ser expressado. E os pais crescem achando, ou
criam esse sujeito achando que ele, dessa forma, ele vai tá trabalhando correto os sentimentos, porque na base dessa cartilha, na base dessa ideia de que o sujeito não pode expressar o sentimento, e isso é uma crítica do feminismo. Freud disse que para a formação do feminismo? É uma crítica do feminismo à psicanálise, de uma ideia que Freud trouxe e que é uma realidade, mas o feminismo leu de uma outra forma. Freud, ele diz que a criança, para a formação de um grupo de sujeitos, precisamos de aversão a algo. As feministas pegam essa leitura e traduz que para a formação do grupo de masculino, o grupo de homens, porque no meio das mulheres, no feminismo, no gênero feminismo, não há essa formação de um grupo, mas no homem há. E esse grupo é hierarquizado. E para a formação dessa cartilha que todo o homem, um lê para o outro, está na base dela o... Peraí, nós temos que entender, peraí, senão você é muito intelectual. Vamos lá, a gente tem que ajudar esses homens. Tá. De forma cultural e social, existe uma cartilha invisível, vou falar assim. Não, é uma cartilha visível e social. Social, então tá. Que chama homem de verdade. Que fica com os homens, essa cartilha. Isso. Lá fala que o homem não pode chorar, que o homem não pode ter medo. E aí a mulherada fica lendo essa cartilha. Achando que é dessa forma que cria-se os filhos. Mas não uma mulher, essa parte que você me parou, a misoginia. A base da cartilha da masculinidade está a misoginia, a versão homo feminino. Você traduzindo isso para o social. Ser um homem é não ser uma mulherzinha. Você está parecendo uma mulherzinha chorando, você está parecendo uma mulherzinha com medo, você está parecendo uma mulherzinha. O homem, ele tem medo de ser uma mulherzinha. E quem valida esse sujeito, quem valida o outro sujeito são outros homens. Que é o grupinho deles. É o grupo de homens. Os pais, os tios. Por isso que você vai ver muitos homens, quantas vezes você não já viu socialmente ele dizendo, o homem casou ou está morando com a mulher, e aí naquele momento a mulher engravidou e ele quer participar daquela gravidez, ele quer saber como é ter um filho, ele está totalmente jogando participar, né? Participar daquilo. Porém, aí vem os amigos e dizem, esse daí já foi vencido. Você já ouviu isso no cotidiano? Esse daí já foi vencido, esse daí perdemos um. Eles falam, quê? Né? Porque ele parou de seguir a cartilha, ele está demonstrando afetividade. Ele está demonstrando vínculo afetivo com a família. Com a família. E isso destoa da ideia de masculinidade, da ideia de que você é um homem de verdade. Entendeu? Porém, agora para pensar no que eu estou falando e olha para a vida. Vamos olhar para o cotidiano. Os homens que se dedicam à família, como é que eles terminam? Na sua maioria. Com filhos e netos ao seu redor. Os homens que seguem essa cartilha, como é que eles terminam? Dependência química, suicídio, feminicídio, ansiedade. Eles terminam porque essa cartilha, no final, ela não leva a nada. Então, você acha que a sociedade está tendo uma infeliz resposta do que a gente mesmo criou? Isso. Criamos uns monstrinhos. Estamos criando um monstro. Porque os meninos estão sempre em atividade que expõe em risco a vida dele. Entende? Porque o homem... Uma outra questão que eu trouxe sobre a misoginia, mas é dúbia essa questão da misoginia. Por quê? Porque ao passo que o homem não quer ser uma mulherzinha, isso não quer dizer que ele não deseja a mulher. Ele precisa e ele deseja, porque a mulher faz parte da identidade. A cartilha da masculinidade, ela diz que o homem, ele precisa ter uma mulher. Se ele tem uma mulher ao lado, bonita, bela, jovem, ele é mais valorizado perante seus iguais. Correto? Certo. Porém, e então a mulher não é só uma mulher, a mulher faz parte da identidade dele. Aí nós chegamos na parte do feminicídio. O porquê acontece o feminicídio? Não estamos cuidando
da causa. Quando criamos a Ronda Maria, a Patrulha Maria da Penha, o botão. 98% de eficácia. Por quê? O botão do pânico também tem muita eficácia. A Lei Maria da Penha, ela cresceu muito na consequência disso, mas a causa está no homem. O homem em crise emocional, qual dispositivo nós temos na sociedade para um homem em crise emocional? A não ser o CAPS, que não funciona no momento de maior crise do homem, que são os finais de semana. Sexta, sábado, domingo é onde acontecem os maiores índices de suicídio, feminicídio e violência doméstica. Os homens, quando eles não conseguem, quando eles continuam a não conseguir expressar os sentimentos que não foram trabalhados na infância, os primários, e agora surgem os secundários, mágoas, inveja, mágoa, inveja, e todos os outros, ansiedade, todos esses outros sentimentos, eles não vão ser bem entendidos, nomeados. Por quê? Porque o sujeito ele não sabe trabalhar com isso. Vai chegar esses sentimentos, mas ele não vai estar... Ele não sabe o que é. Ele acha... o homem que foi... vamos pegar esse exemplo desse sujeito que a gente acabou de construir. Ele foi o provedor da família, mas logo após a família abandonou, porque a mulher nem os filhos queriam mais estar perto de um homem tão frio. Mas para ele estava sendo o melhor pai do mundo, o melhor provedor do mundo. Nem ele mesmo sabe nomear que isso é mágoa. Entende? Ele fica magoado porque ele achou que ele fez o melhor para a família. Isso é se ele deixar a mulher ir embora. Senão, começam os episódios de violência. Nesse momento, não há dispositivos que cuidem da saúde mental do homem. O Estado não cuida disso. Na infância, não há cartilha falando, não há divulgação, não há propaganda, não há nada que o Estado faça para cuidar da saúde mental das crianças nesse sentido. Focado, fazendo nosso recorte para o homem. Não há, na adolescência, o homem ele precisa ter uma performatividade sexual. Essa cartilha prediz isso, que ele precisa ter uma performatividade sexual. Como assim? Que o menino, quando ele chega na adolescência, que ele vai praticar sexo a primeira vez, ele acha que, na cabeça dele, que ele já tem que saber de algo que ele nunca praticou. Detalhe é isso. E aí ele vai para os filmes pornô. Os filmes pornográficos, eles são baseados no prazer e na satisfação masculina. E não necessariamente na relação sexual, que a relação sexual é no mínimo entre duas pessoas. Então, aquela performance que ele aprendeu no filme pornô, ele não necessariamente vai fazer parte da relação sexual, porque a relação sexual não é eu fazer para você, é eu fazer com você. Então, para eu fazer com você, eu tenho que saber como você gosta. E o homem, ele tem vergonha, ele se limita a isso. Fora o vício. Houve uma tentativa de pesquisa entre meninos que não utilizam vídeos pornô para masturbação e meninos que utilizam. Não teve como se estabelecer a pesquisa, porque não existem os meninos que não se encontraram, pelo menos, meninos que não se masturbam vendo o vídeo pornô. Nossa. Então, o vídeo pornô faz parte até dessa educação dele. Não, você já tem o quê? 14 anos? Ainda não viu um videozinho pornô? Espera aí, meu amigo. Vou te mandar no zap, né? Você tem que aprender, pra você pegar uma menina Twitter, aí. Né? É isso, né? Isso. E aí ele acha que aquilo é o que ele tem que performar. Aí se ele falar, não, eu não quero isso não. Aí você já é menos homem. Você já cai na hierarquia da masculinidade. É uma cobrança danada, né? Então, é um peso que os meninos carregam. Por isso, a droga é tão recorrente, o uso da droga, no meio dos homens. Porque a droga é entendida pela área psi como a fuga da realidade. Então, o que eu faço para amenizar essa tensão enorme de sentimentos que não estão sendo expressados? Uso droga
uso de substância psicoativa, o campeão é o álcool e outras drogas. O uso da droga é a fuga da realidade, porque o álcool, você bebe, ele te relaxa. Ele relaxa aquelas tensões internas que você está sentindo. E cada vez mais o sujeito vai usando droga, usando substâncias psicoativas para relaxar. Mas quando o sujeito começa a passar do uso e começa no abuso e chega para o abuso, o corpo já está dizendo, tem algo ocorrendo aqui. Porque o uso da substância psicoativa é quando eu uso uma vez numa comemoração, é esporádico. O abuso é quando eu preciso usar para eu dormir. Aquela desculpa, eu tenho que tomar 2 cervejas para dormir, você já está abusando. Você já está abusando da substância e está ocorrendo alguma coisa aí dentro que precisa ser cuidado. Fantástico, Nailton. Eu quero te perguntar uma coisa. Nós estamos agora numa fase instagramável da vida da gente, né? Todo mundo... Eu até brinco que se não tivesse Instagram, não tinha gente correndo, não tinha gente malhando, porque o povo, né, às vezes... Claro, é legal, mas assim... Como que... Eu vejo vídeos, tanto de homens, de mulheres, eu até postei esses tempos aí na minha rede social, e agora me deparei com, não sei se você está acompanhando, aquele reality show 50 a mais, que está bastante aí na Netflix, e a gente vê homens 50 a mais, maduros, com comportamentos assim, que a gente fica, nossa, né, tipo, às vezes eu acredito que até um menino aí de 18 anos não tenham, né? E parece que é uma guerra dos sexos, sabe? Fica um vídeo de uma mulher falando, eu quero um homem provedor, o homem ele tem que fazer isso, ele tem que pagar a conta, ele tem que não sei o que não sei o que. Aí tem esse vídeo, né? Aí tem um vídeo, né, do cara lá, aqui é o café do teu pai, né? Que até o rapaz lá. Aí o rapaz vai e fala, olha, mulher, você tem que ser isso, ser aquilo, ser aquilo, ser aquilo. Tem todo um checklist ali. Como que o homem fica no meio desses vídeos todos, né? E aí abre uma timeline, vê lá o cara saradão, viajando, aparentemente com mulheres bonitas. Como que fica a cabeça desse homem? Esse homem que a gente construiu hoje aqui no episódio. É interessante você falar que parece existir uma guerra do sexo, né? A mulher, A gente pega pesado com os homens? As mulheres pegam pesado com os homens? Então, você falou de 50 a mais. Aí eu vou pegar de lá de trás para a gente chegar ao dia de hoje. Uma mulher de 50 anos, uma pessoa dessa época, ela já tem, não é tão... As mulheres dessa época, elas estão se reconstruindo, elas estão se reentendendo com a sociedade, né? Porque elas também, quando Simone de Beauvoir falou, eu não nasci mulher, me tornei mulher, que ela evidenciou isso, e depois Butler, ela vem e traz a questão da performatividade de gênero, ela causa uma revolução, e essa ebulição acadêmica está explodindo hoje com o evidenciamento do machismo e de outras questões. Então, a mulher contemporânea, ela mudou. Mas essa mulher que vivenciou essa cartilha da masculinidade, que acreditava que sim, o sujeito tem que prover a família, acreditava que o homem tem que ser assim mesmo, que a repressão sexual deveria ser dessa maneira, ou que acontecia deveria ser, ela está hoje conseguindo perceber uma outra vertente que não necessariamente toda aquela repressão e toda aquela negação que existia para o sujeito do feminino, não necessariamente ela precisava existir. Correto? Ela consegue hoje perceber através da evolução, da disseminação da teoria do feminismo. Mas aí a gente tem um sujeito perdido. Porque o homem foi acusado, nós fomos acusados. Vocês são machistas. Beleza, mas e aí, o que é que a gente faz com isso? Exclui os homens da sociedade? Não. E é por isso que no debate do feminismo, para existir esse debate entre os gêneros e para entender sobre o gênero não só o feminino,
começou-se a estudar o masculino e descobriu que não existe um gênero masculino como se pensa. Existem vários tipos de vivência de masculinidades. Por isso que eu falo masculinidades, com S no final e não com puro. Porque o puro é essa cartilha da masculinidade que diz que o homem é só de um jeito. Não, existe homem delicado. Existe homem que gostam de mais família. Vamos pegar... Você trouxe o reality show. Vamos pegar Davi e Mateus. Mateus chorava, né? Sim. Mateus, ele chorava. A mulher terminou, ele chorava pelos sentimentos dele. Mateus expressava sentimento o tempo todo. E Mateus... o Mateus é... Isso, Mateus expressava sentimento e ele queria ter uma mulher. E ele não escondia isso. E talvez para os homens que assistiam o Big Brother naquele tempo, achavam... Frouxão e tal. Mas as mulheres achavam lindo. Então, para quem ele estava servindo? O que é que ele estava buscando? Ele conseguia expressar os sentimentos dele e mostrar as fraquezas dele. E não tinha vergonha disso. Mas perceba que para os homens, os seus iguais, ele começava a ser subordinado, ele começava a ser menos homem, porque ele estava chorando. Ele deu uma crise de choro ao vivo para o Brasil ver, quando a menina terminou com ele. Uhum. Entende? Então, é sobre isso, é sobre demonstrar sentimento. O homem, ele foi cobrado e evidenciado que ele é machista. Esse machismo tem uma cartilha. Essa cartilha precisa ser desconstruída e existe já um diálogo entre os gêneros, que é a teoria das masculinidades. Nós precisamos começar a desenvolver isso, a pensar nisso, para diminuir até esses próprios índices de feminicídio, suicídio, que é quando o homem mata a mulher, mata a família e se mata. Por que ele faz isso? Porque a mulher e a família, ele não se vê sem a família. É como se fosse a minha identidade. Eu sou masculino. Para eu ser masculino, eu tenho que ter uma mulher. Eu não me vejo no meu mundo sem ela. E eu não sei trabalhar esse sentimento. Eu não tenho onde vivenciar esse sentimento de perca. Esse sentimento de perca é muito mais forte do que eu. Não é para ser preso? Não é porque ele não quer ser preso? Porque a sociedade não necessariamente. Prega isso, né? Se matou porque ficou com medo de ser preso. Se ele tivesse medo de ser preso, ele não cometia nenhum crime. É por isso que endurecer as regras não funciona. Não está funcionando. O Mato Grosso continua batendo recorde. Mato Grosso sempre está no top 5. Então, assim, no top 5 não, no top 3 de feminicídio do país. Então, assim, porque é difícil para a sociedade, quando você traz esse lado, então ele mata porque, e depois se mata porque ele se identificava, né, fazia parte dele. Quando a gente ouve assim, claro, depois de todo o programa que eu entendo, mas quem, por exemplo, se isso aqui estiver num corte, a pessoa vai falar assim, tá querendo dizer, se ele amasse a família, ele não ia matar. Você sabe que a sociedade, ela aponta bastante e muito rápido, né? Então, assim, quando você fala isso, é da psique mesmo. Isso. Vamos deixar claro para a gente não passar a mão na cabeça de gente, né, que matou alguém. Eu não estou aqui dizendo do cara. que ele não sabe disso. Que ele é inocente. Uhum. Eu não estou aqui construindo essa ideia de que o homem é inocente, que o homem é o coitadinho, que o homem é o correto é matar ou fazer isso. Não se trata sobre isso. Veja bem, importante. Eu estou falando que, e eu valorizei desde o começo, os dispositivos criados porque era emergente, era necessário, era preciso construir dispositivos que cuidassem dessa mulher. Porém, a relação não é com uma pessoa só, são duas. Esse homem em crise, o que é que a gente vai fazer com ele? O que a gente faz com ele? A gente só vai acusar, construir dispositivo, desconstruir isso desde a infância, fazer com que os meninos falem sobre seus sentimentos, demonstrar vulnerabilidade não é feio, é o normal. As mulheres fazem isso com muita qualidade, as mulheres mostram o que sente com muita qualidade e sem medo disso. Olha, né,
muito obrigada pela sua colaboração. É um assunto que tem várias camadas. Sim, a questão LGBT que não nos falamos. É muita coisa e realmente... A dependência química que está aí nessa seara, né? Sim, eu acho que nós estamos caminhando para isso. Esse espaço aqui já abordou isso com uma astróloga, falou que, inclusive, esse ano, Ana Cláudia Barros, ela, nos estudos dela, ela apontou que 2025 seria um ano em que os homens iam começar a procurar se conhecer e buscar terapia, e a começar, não é que vão começar, né? É o pontapé. E tem um profissional igual você que estava fazendo um estudo mais de outras coisas e chegou a essa conclusão e está aqui falando sobre isso. E eu acho que a gente está caminhando para isso. Vamos torcer para que eu ainda não sou mãe, meu sonho é ser mãe e ter meninos. Quero ter meninos. Vai ter que fé em Deus. Fé em Deus, justamente porque eu quero fazer parte desse papel. Porque é muita responsabilidade, né, para as famílias. Por exemplo, cuidaram muito das mulheres, né? Do abuso e tal. Foi interessante. Eu acho que nesse momento a gente também tem que virar a chavinha para os meninos. Sim. E eu acho que já está virando, viu? Eu já vejo as crianças, os meninos mais cuidadosos, essa geração mais... É porque as mulheres... Eu costumo dizer que os homens agora estão em crise, porque as mulheres mudaram. Elas não aceitam mais um homem machista, elas não aceitam diversas atitudes dos homens, elas preferem ficar sozinhas. E isso eu não estou dizendo que a mulher virou homossexual por causa disso, eu estou dizendo que elas preferem ficar sozinhas, mulheres heterossexuais, do que ter um homem dessa maneira do lado, porque elas hoje enxergam isso. Mas quando o homem entra em crise, a crise sempre traz uma evolução, né? Agora a gente precisa avançar essa ideia da masculinidade, entender sobre o masculino, para que a gente tenha um entendimento, uma sociedade melhor, uma vivência melhor entre as pessoas e uma relação afetiva com afetividade. Com afetividade, plural, não, né? Com ego e competição, gente, tá horrível. Isso, horroroso. Eu queria agradecer, Grace, ao espaço. Eu queria agradecer ao RD News, a vocês, por acolher isso e dar visibilidade, dar abertura para a gente dialogar sobre isso. Eu amei. E vamos ver se você volta aqui de novo para a gente falar mais camadas. Tá, obrigada. Pode. Gente, vou deixar aí o Instagram do Nailton Reis para você entrar em contato com ele, porque ele atende, né? Você faz atendimento. Aí, homens, tem um psicólogo muito bom para você aí conversar, para você se cuidar, autocuidado. Cuida do corpo, toma whey, faz limpeza de pele, coloca lente de contato, coloca cabelo, mas tem que fazer terapia, gente, para fechar o combo, tá bom? Pode ir. Já temos até, você falou aí, já tem até uma sugestão para a pauta, né? Disfunção erétil, dependência química e ejaculação precoce. Olha aí, ó. Focado no homem, ansiedade. Viu? Então tem que se cuidar, um pacote completo. Um abraço, hein? Tchau.